Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para iniciarmos um novo mês, o mês de março. Hoje, dia 1º de março, queremos dar continuidade aos estudos no livro de Números. Números, capítulo 17 até o capítulo 20. Vamos juntos? Iniciando pelo breve resumo dos capítulos, com o capítulo 17. No capítulo 17, nós temos um curioso episódio de florescimento nos bordões, nos cajados. Pode parecer assim um episódio um tanto quanto estranho, mas como todos os milagres bíblicos, o germinar, florescer e frutificar do bastão de Arão tinha uma lição prática. Todos podiam ver sobre quem recaiu a escolha de Deus. Não havia mais possibilidade de contestação. O bastão foi guardado no santuário de Deus como advertência permanente. No capítulo 18, nós temos os deveres e direitos dos sacerdotes, bem como uma explicação acerca do dízimo e os levitas. Nem os sacerdotes, nem os levitas receberam herança na terra prometida. Deus era a porção deles. Em lugar de herança, Deus deu aos sacerdotes a sobra de todas as ofertas sacrificiais, dos primeiros frutos e das primeiras crias. Os levitas recebiam os dízimos do povo, 10% de todos os rebanhos e safra dada por Deus. Em contrapartida, eles davam 10% aos sacerdotes, como dádiva a Deus. E o que eles davam deveria ser sempre do melhor. No capítulo 19, temos a explicação do que era a água purificadora e do que deveria ser feito com quem tivesse contato com cadáveres. O ritual com novilha vermelha era a solução para casos de profanação pelo contato com um cadáver. E, finalmente, no capítulo 20, temos duas mortes de pessoas importantes para Moisés. A morte de sua irmã Miriam e de seu irmão Arão. Além do episódio de trágicas consequências em Meribá e da tentativa de passagem por Edom. No mesmo ano, quando estavam prestes a entrar em Canaã, morrem, portanto, Miriam, Arão e também, logo mais, Moisés. Nada parecia curar as murmurações do povo. Eles estavam reclamando quando saíram do Egito e ainda reclamavam após todos os anos de provisão de Deus. E diante das murmurações, Moisés age de forma abrupta e impensada. Seu pecado parece residir nas palavras: será que vamos ter de fazer sair água? Que dão a entender que ele e Arão, não Deus, tiraram água da rocha. E por causa disto, Moisés não entraria na terra com o povo como tanto desejava. Até o maior de todos os servos de Deus no Antigo Testamento, após toda uma vida de confiança e obediência, pode cair. Chegamos à segunda parte com as questões e dúvidas que podem surgir. Temos 10 questões hoje novamente. Vamos à primeira? Primeira questão diz assim: no capítulo 17, o povo teme a morte. O que leva a esse temor? O povo teme a morte porque o povo murmurou contra Deus e, fatalmente, eles mereciam sofrer o castigo de Deus, porque Deus havia libertado eles da escravidão do Egito, porque Deus havia provido tudo aquilo que eles precisavam, mas eles continuavam murmurando, volta e meia eles se esqueciam, e por isso eles temem a morte. Questão 2. O que aconteceria com alguém que não cumprisse os pré-requisitos de ser levita, sacerdote, e se aproximasse da tenda do encontro? Se um levita ou sacerdote se aproximasse da tenda do encontro de forma equivocada, no momento errado, com as vestes erradas, de uma
num gestual errado, ele seria morto. Perceba como que há um rigor da parte de Deus, e para com os levitas e sacerdotes esse rigor era ainda maior. Lembramos daquele versículo, né? Aqueles que mais foi dado, mais será cobrado. Questão 3. O que era o resgate do primogênito? Nós temos a resposta desta pergunta nos versículos 15 a 17 do capítulo 18 de Números, que diz assim: todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar. E o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, e será, segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou o primogênito de cabra, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Portanto, os primogênitos dos animais, com exceção destes que eu citei, e os primogênitos humanos, eles eram consagrados a Deus, e para que eles não vivessem exclusivamente para Deus, era necessário o pagamento de um resgate. Questão 4. O que era uma aliança perpétua de sal? Aliança perpétua de sal. O que é isso? Temos lá no texto de Números 18, 19 e 20, que diz: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal, diante do Senhor, para você e para a sua descendência. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. É ali, no deserto, que a descendência de Levi vai se transformar em algo muito maior que o patriarca poderia imaginar. Os levitas, para além de Moisés, tornaram-se um dos símbolos mais representativos de Israel. É no deserto que vai surgir a aliança de sal, quando o povo cessa sua peregrinação pelo deserto e chega na terra prometida. Os levitas não recebem território, pois já haviam ganhado a porção do sacerdócio. Já tinham firmado uma aliança de sal com Deus. Sendo assim, eles se distribuem pelas 12 tribos para se tornarem uma lembrança de tudo que o deserto significou na história dos hebreus. Não é somente uma questão de devolução do dízimo, é uma conscientização de que confiamos na fidelidade de Deus, assim como Ele confia em nossa fidelidade. Uma aliança de sal, uma via de mão tripla, Deus, sacerdotes e o povo. Não é barganha, é uma relação afetiva em que todos ganham. Enquanto nós, como igreja, ficarmos apenas querendo ser como todos são, jamais conseguiremos ser luz ou sal para o mundo. É preciso voltar para algumas convicções estabelecidas por Deus, como a prerrogativa levita, por exemplo. A mesma aliança de sal que Deus firmou com Arão, Jesus firmou conosco, ao nos convocar a ser sal para a sociedade. Precisamos aprender a compartilhar, desenvolver cada vez mais a nossa generosidade. Nós falamos mais a respeito disso, poderíamos ficar falando mais a respeito disso, mas a verdade é que a aliança de sal, ela tem muito a ver com a nossa própria prática e vida cristã, certo? E aí nós precisamos observar que a aliança de sal, elas sustentavam a vida lá entre os israelitas. E ao mesmo tempo era um desapego que os levitas deveriam ter das coisas deste mundo. O que era o dízimo dos dízimos? Está lá em Números 18, 26 a 29. Números 18, 26 a 29, onde nós lemos o seguinte: fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança,
Desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Então, os levitas iriam oferecer um dízimo do dízimo, por isso essa expressão, o dízimo dos dízimos. Questão 6. O que era o produto da eira ou produto do lagar? Por que as ofertas dos levitas seriam atribuídas a eles como produtos da eira e do lagar? Era aquilo que era do melhor, reservado aos sacerdotes, como líderes. Então, eles não poderiam oferecer a Deus, aos sacerdotes, né, no caso. Os levitas ofertavam aos sacerdotes, eles deveriam ofertar do melhor. Questão 7. O que era a água purificadora descrita em Números 19? Em Números 19, Deus orienta Moisés e Arão com relação à água purificadora feita das cinzas de uma novilha vermelha e a lei para o uso da água na purificação dos imundos. Deus ordenou aos filhos de Israel que trouxessem uma oferta, a fim de os purificar da contaminação cerimonial. Esse sacrifício era uma novilha vermelha, símbolo do sangue, um animal perfeito, sem defeito e que nunca tenha puxado um arado. Ela representava o perfeito sacrifício que deveria remir da poluição do pecado. Era esse um sacrifício para a purificação de todos os que por necessidade ou acidentalmente haviam tocado em cadáver e eram considerados cerimonialmente impuros. Questão 8. Qual era o procedimento para alguém que tivesse contato com cadáveres? Temos lá Números 19, versículos 11 a 13, que diz: aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas, se no terceiro dia e no 7º não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda estará nela. Então, todo aquele que tivesse contato com um cadáver deveria ser purificado. E se não fosse purificado por esta água purificadora, ele continuaria impuro. Questão 9. O que Moisés e Arão fizeram de errado em Meribá, que trouxe como castigo a eles o fato de não poderem entrar vivos na terra prometida? Então vamos lembrar um pouco do episódio lá que ocorreu em Meribá. O povo estava com sede, sedento e reclamando a Moisés e a Arão. E de repente eles chegaram diante de uma rocha e Moisés, ele vai falar com o povo, dizendo: vocês querem que a gente tire, faça sair dessa rocha água, então? Então, diante da reclamação do povo por falta de água, Moisés e Arão se prostraram na porta do tabernáculo e a glória do Senhor se manifestou a eles. Então Deus ordenou que Moisés pegasse a vara e, juntamente com Arão, reunisse a comunidade israelita. E diante do povo eles tinham de falar a uma rocha, porque dela haveria de verter água para saciar todo o povo e os seus rebanhos. O problema foi que Moisés e Arão reuniram o povo conforme a ordem do Senhor, mas agiram de forma inconsequente. O texto bíblico registra a declaração de Moisés: ouve agora, rebeldes. Será que teremos que fazer sair água desta rocha para lhes dar? E em seguida o texto bíblico do livro de Números diz que Moisés ergueu seu braço e bateu com violência na rocha, 2 vezes com a vara. E a água jorrou da rocha, saciando a sede do povo e de seus rebanhos. Logo após a atitude imprudente de Moisés, veio também a repreensão da parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso vocês não irão conduzir este povo para a terra que lhes dei.
Então, o pecado de Arão e Moisés foi não confiar em Deus. Foi eles mesmos quererem tirar a água da rocha. E, de certo modo, eles também sentiram raiva do povo naquele momento. E eles não deveriam ter agido como agiram e, por isso, acabaram não entrando na terra prometida. Podemos pensar que foi um castigo muito severo de Deus para Moisés, especialmente. Afinal de contas, Moisés sofreu tanto, teve que lidar com tantos dissabores, padeceu por tantos anos. Mas Deus é Deus. Ele sabe o que ele faz e o que nós podemos ter certeza é que para Moisés foi um descanso, porque aquele povo não era fácil. Então, claro que seria uma alegria ele poder entrar na terra prometida, mas ele avistou a terra prometida, ele conseguiu ver com seus próprios olhos. Talvez a gente pudesse até utilizar como uma ilustração, né? Quando nós estamos prestes a morrer, nós não vemos a terra prometida. Nós não vemos o céu propriamente dito, mas nós temos um vislumbre. Deus permite, às vezes, que alguém tenha isso antes de morrer. E foi o que aconteceu com Moisés. Última questão, questão 10. Em Números 20, vemos que os edomitas proíbem os israelitas de passarem no território deles. Quem eram os edomitas e de quem eles descendiam? Precisamos lembrar que os edomitas são descendentes de Esaú. Então, desde sempre, os descendentes de Jacó, os israelitas, têm problemas com os descendentes de Esaú, os edomitas. E aqui não é diferente. Eles já tinham se separado e agora era um momento de reencontro de, entre aspas, parentes distantes, mas que não se davam, e os edomitas não permitem que os israelitas passem no território deles. Eles se sentem ameaçados. Finalmente chegamos à última parte deste estudo com os aspectos teológicos. Temos 5 aspectos teológicos hoje. Vamos ao primeiro. Deus dá suporte ao sacerdócio de Arão por meio de um milagre que distingue Arão dos líderes das 12 tribos. Ele provê um lembrete visual do selo de aprovação divina do sacerdócio levítico. A liderança devidamente ordenada e instalada é uma bênção de Deus, não uma maldição. Por isso precisamos respeitar todos que exercem cargo de liderança na igreja, orando por eles, com paciência. E assim nós percebemos que muitas vezes nós mesmos podemos questionar as lideranças que estão sobre nós, na sociedade e também na igreja. E antes de questionar, antes de se rebelar, o que nós deveríamos fazer era orar. Orar pelas lideranças, se colocar à disposição também para servir, não a eles, mas à igreja e a Deus. Segundo aspecto teológico, embora a última rebelião contra o Senhor tivesse partido dos levitas por meio de Corá, Deus não dispensa os levitas, mas os reafirma em seu chamado. Ele provê para o perdão e herança deles. Hoje, aqueles que servem o Senhor como obreiros da igreja devem receber misericórdia e pagamento das igrejas. Devemos exercitar um cuidado diligente pelos obreiros, chamados para o trabalho da igreja. Devemos nos alegrar pelo fato do Senhor repartir conosco a palavra por meio deles. Terceiro aspecto teológico. Deus provê um meio para purificar aqueles que tocaram um corpo ou acidentalmente tiveram contato com um osso de uma pessoa morta ou com uma sepultura. Hoje, o rito que nos purifica do pecado é o santo batismo. Quarto aspecto teológico. Meribá significa contenda. As palavras de Moisés, faremos sair, indicam que ele e Arão estavam tomando crédito do milagre da água, não atribuindo ao Senhor. Toda boa e perfeita dádiva vem do Senhor. Os servos do Senhor agem como canal de Deus para a sua bondade. Em nosso serviço de cada dia, precisamos perguntar: como Deus faz de mim uma bênção para as outras pessoas? E assim nós precisamos também tomar muito cuidado, porque nunca o crédito deve vir para nós no trabalho do reino. Devemos sempre saber que tudo que fazemos, fazemos em nome de Deus, para o Senhor, e Ele age por meio de nós. Quinto e último aspecto teológico.
Moisés apela aos edomitas por passagem, baseando-se na história, e ele promete pagar a água. Porém, Edom nega passagem a eles. As tensões entre Jacó e Esaú, renovadas aqui, persistem ao longo da história de Israel. Como é triste quando parentes não confiam um no outro. Quão duradouras são as consequências da rivalidade. Precisamos buscar paz e lealdade em nossa família. Orar pelo perdão de pecados à medida que perdoamos aqueles que pecam contra nós. É isso por hoje. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande auxílio para a sua caminhada de fé. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã teremos mais 4 capítulos do livro de Números, Números 21 a 24. Fique na paz do Senhor, obrigado por assistir e até a próxima.